Bem, senhoras e senhores, eu, Miele, estou aqui com o irmão Chico para mais um podcast, Papo com Deus. Estamos aqui em Pedro Leopoldo e a pergunta é: o que aconteceu com Pedro Leopoldo? Cadê a humanidade? Cadê a humildade? E cadê a caridade de Pedro Leopoldo? Amém? Senhores, com a palavra, Deus. Meus filhos, a caridade, a humildade e tudo mais de Pedro Leopoldo, infelizmente, foi deixada de lado. Pedro Leopoldo cresceu, fez o que tinha que fazer, como todas as cidades. Algumas pessoas ainda são maravilhosas, mas outras ainda estão como sempre são na questão da humanidade. Não conseguem amar a dois deuses. Algumas estão amando a Deus, outras estão amando Mamon. Isso é o que está acontecendo com Pedro Leopoldo. O irmão Chico aqui está bem chateado com Pedro Leopoldo. O instrumento que está na frente de vocês aqui, por um exemplo, foi expulso do Luiz Gonzaga, porque ele não é médium. Bom, ele frequentou o Centro João da Silva em São Paulo por 45 anos. Ele foi médium de psicofonia por 30 anos. Ele, junto com o Chico, são velhos de guerra no plano espiritual. Mas eles dois entraram no Luiz Gonzaga. Só que a energia dos dois foi tão forte, que o Luiz Gonzaga esqueceu o que é ser humilde e caridoso. O problema foi o que, dirigentes do Luiz Gonzaga? A fitinha na cabeça, a sujeira na roupa ou os pés descalços para não trazer a sujeira da rua? Porque o coração de vocês estava bem sujo. Nenhum de vocês perguntou se ele era médium. Vocês simplesmente falaram: os trabalhos é fechado a médium. Se vocês tivessem sido humildes e caridosos, vocês teriam perguntado para ele: você é médium em alguma outra casa? Agora, teve médium de vidência que viu a força dele. O que foi? A força dele assustou vocês, é isso? Vocês não se aguentaram com a força dele? Vocês tiveram medo da força dele, é isso? Por isso que vocês colocaram ele para fora? Ele agora deixou bem claro, ele não pisa mais no Luiz Gonzaga, a não ser que algum dirigente o convide a entrar de novo naquela casa. Ele só entrou na casa pela parte de fora e foi conversar com as senhoras da sopa e as abençoou. Mas agora, participar de uma sessão espírita do Luiz Gonzaga, esquece. Maurício, dono da Jax, o meu instrumento quis pagar 333 cafés da manhã para vocês. E você virou para ele: Pedro Leopoldo não merece café da manhã de graça, pago por um estrangeiro. Isso é caridade, Maurício? Eu sei que você está com problemas. Eu sei que seu coração está apertado. E o instrumento aqui te perdoa por você ter perdido os pais recentemente. Mas ele não tinha que aceitar e nem receber a sua pancada. Tereza Cristina, antes de eu te elogiar, dona do divino sabor. E realmente o instrumento confirma: o sabor da sua comida é divino. O instrumento aqui estava com uma missão em Pedro Leopoldo. Ó, Pedro Leopoldo, 333 cafés da manhã, 666 almoços e 999 jantas.
Mas vocês estão tão fechados no mundo de vocês que vocês nem jantam fora de casa. Poderia dar um sossego para a maior parte das esposas de Pedro Leopoldo. Mas um dos mais caridosos da cidade, que é o Maurício, não aceitou a caridade de um estrangeiro, de um instrumento de Deus. Ok, você tem o livre-arbítrio. Isso quebrou a corrente dos 333, 666 e 999. Mas o general aqui, ele não desiste. Aí ele encontrou a irmã caridosa, a Teresa Cristina. Alguns conhecem ela sobre outro nome. Vocês vão ter que pesquisar quem é ela. Mas é a dona do restaurante Divino Sabor. Aí ela aceitou os 100 almoços. Ou 50 marmitas, ou 50 refeições. Ela aceitou. Do jeitinho dela, mesmo com o filho dela contrariado, mesmo com todas as confusões para aceitar, mas no fundo ela sentiu o propósito. Agradeço a Teresa Cristina. Agradeço ao pessoal da Scooby-Doo de aceitar no dia de sábado, na feira, os 200 pastéis de Chico Xavier, doados pela empresa aqui do instrumento, MMWS. A empresa dele bancou os 200 pastéis, os pastéis do Chico Xavier, o melhor, o maior e o mais humilde instrumento da terra, e o melhor e o maior e mais caridoso instrumento da terra. Só que agora a missão do general Miele é ser o mais humilde ainda e o mais caridoso. Ele ainda não é, mas ele está dando os primeiros passos. Como Jesus foi o coração de Deus na terra, Chico era o cisco de Deus na terra. O general Miele é o grãozinho de areia de Deus na terra. E esse grãozinho de areia está debaixo dos pés de Deus. Se vocês humanos são a imagem e semelhança de Deus, Jesus está no coração de Deus, Chico era um cisco no olho de Deus e o general aqui é um grão de areia embaixo do pé de Deus. Agradeço muito ao pessoal da Scooby-Doo. E realmente, Scooby-Doo, Deus avisa para vocês. Deus quer que vocês virem uma franquia mundial. Só que é no meu tempo e não no tempo de vocês. Agradeço muito aos responsáveis pelo Scooby-Doo. Agradeço muito aos responsáveis pelos pastéis muito bem recheados. Agradeço muito o amor de quem fez os pastéis. Agradeço muito o amor de quem fritou os pastéis. Muitos vieram agradecer ao instrumento e falar: nossa, como está mais recheado, nossa, como está gostoso, nossa, como está uma delícia. Essa missão já foi cumprida. Agora, a da Teresa Cristina, ela ainda não cumpriu. Por quê? Porque tem um monte de gente ignorante e arrogante que não aceita o instrumento de Deus. Aí ela tem que ficar dançando para conseguir cumprir a venda das 100 refeições. E Pedro Leopoldo, o instrumento amanhã vai tentar conversar com uma sorveteria para ver se adoça um pouco a vida de vocês. Ele vai pagar 300 sorvetes amanhã, em plena segunda-feira. Ele já passou na sorveteria, já conversou com a funcionária, falta conversar com os donos para ver se eles aprovam pagar os 300 sorvetes. Em plena segunda-feira, o pior dia da semana para muitos, o dia mais chato. Nossa, falta 5 dias para sexta-feira. Será que um sorvetinho de graça nessa sorveteria não vai ser um ponto de doce na vida de vocês, Pedro Leopoldo? Porque olha, esse instrumento passou bons bocados aí, hein? Tá rolando várias histórias. Rolou a história do BH, do supermercado BH, tentou comprar 5 cestas básicas, não conseguiu entregar as cestas básicas e virou a bagunça santa dentro do BH. Teve a história dele quase ser preso na matriz, ele estava lá fazendo a questão de lotos, na posição de lotos, e vocês
o quase botaram na cadeia. Nós não vamos fazer nada contra as irmãs, porque sim, foi uma brincadeira de Deus com ele. Ele falou as besteiras realmente para as irmãs, só que eu fiz ele falar. Sabe para quê? Só que no final das contas, nenhuma das 3 irmãs conseguiu fazer o boletim de ocorrência. Porque na realidade, ele não ofendeu nenhuma delas. Antes dele falar qualquer coisa, ele perguntava: posso falar o que eu quiser? E todas vocês autorizaram. Mas nenhuma de vocês impediu ele de continuar falando e nenhuma de vocês virou para ele: não gostei do assunto. Vocês deixaram ele falar, para depois vocês denunciarem ele? Não era mais fácil? Não estou gostando do assunto, para de falar sobre isso. Por que vocês deixaram ele falar e depois tentaram denunciar ele? Mas no final das contas vocês não conseguiram fazer o boletim de ocorrência. Porque ele fez vocês rirem, né? Porque ele fez vocês se sentirem mulheres, né? Ele fez vocês se sentirem melhor. Mas porque ele não se entregou a vocês, ou por alguma pessoa mais velha influenciar vocês, vocês resolveram denunciar o instrumento. Aí quando a polícia questionou vocês: mas vocês não vão fazer boletim? Não, só dá uma corja nele. Mas ele precisava passar por isso? Ele tinha que passar por isso? Sim, ele tinha. Sabe por quê? Porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Vocês vão ver o que acontece. Vocês vão ver como a vida é bela. Vocês vão ver o instrumento realizar coisas que até eu duvido. Aliás, Pedro Leopoldo, desde quando Miele chegou terça-feira passada, Pedro Leopoldo não é mais o mesmo. Ele é o assunto de Pedro Leopoldo. Vocês estão inventando N história deles. A única verdade é: ele roda pelo Leopoldo, ele abraça os mendigos, ele abraça os bêbados, ele conversa com os drogados, ele conversa com os noiados. Ele só não foi ainda na boca de fumo. Mas na boca de fumo ele vai quando ele tiver água pura. Quando ele tiver água pura, ele vai conversar com os donos da boca, com os traficantes. Porque ele vai fazer uma troca com os traficantes. Ele vai pegar com os traficantes e falar assim: acorda pra vida. Eu tenho que pegar e te dar água pura. Você aceita esse equipamento que vai dar água pura e de graça nas favelas? Mas não pode chamar de favela, tem que chamar de comunidade. Que diferença fez chamar de favela ou comunidade? Nenhuma, continua sendo favela. Só mudou o nome. E mudar o nome não faz nada, isso é verbo. O código do instrumento é: o verbo não vale nada sem as obras, porque falar é fácil. Falar que é caridoso é fácil. Falar que é honesto é fácil. Falar que é humilde é fácil. Mas Pedro Leopoldo faz tempo que ninguém ajoelha quanto ele ajoelha. Faz tempo que ninguém visita as lojas e deseja a Deus que abençoe boas vendas e que venda todos os estoques. Faz tempo, Pedro Leopoldo, que ninguém é caridoso como ele está sendo. E vou falar uma verdade para vocês, Pedro Leopoldo. Ele anda em Pedro Leopoldo como um milionário. Ele se sente um milionário, porque ele se sente realmente um instrumento de Deus. E eu sou o dono do ouro e da prata. Mas ele, fisicamente ainda, não é milionário. Mas ele já mudou Pedro Leopoldo. Ele já mudou tudo de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo não é mais o mesmo. O que você está conversando? Pedro Leopoldo é o quê? Uma cidade que cresceu por causa de Chico. Uma cidade que só cresceu por causa da caridade e da humildade de Chico. Mas vocês, Pedro Leopoldo, esqueceram da caridade e da humildade de Chico Xavier. Vocês, Igreja Católica, expulsaram o Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Por isso que o Chico foi para Uberaba. E com o instrumento de Deus hoje, em pleno domingo, e isso vai ser lançado na segunda-feira de madrugada, ele quase foi expulso também. Por quê? Porque ele é divertido? Porque ele é alegre? Porque ele animou aquela igreja?
porque ele transmutou a energia ruim de todo mundo na missa das 7 horas da manhã, na missa das 10 horas e na missa das 19 horas. Ah, ele blasfemou a Eucaristia. O que ele blasfemou na Eucaristia? Na fila para tomar a Eucaristia, a hóstia, o pão de mim, meu filho, ele desejava para todo mundo em volta que Deus os abençoasse. Isso é blasfemar a Eucaristia? Desejar que eu abençoe todas as pessoas dentro daquela igreja, blasfemar a Eucaristia? Ele ajoelhar dentro da igreja é blasfemar a Eucaristia? Santo Padre da igreja de Pedro Leopoldo, ele elogiou você pra caramba, ele agradeceu você pra caramba, Santo Padre da igreja de Pedro Leopoldo. Só que depois assista seu próprio vídeo, padre. Você condenou um monte de fiel dentro da sua própria igreja. Quer saber quem blasfemou? Não foi o meu instrumento, foi você, padre. Você falou que um monte de gente vai queimar no fogo do inferno. Não existe inferno. O inferno quem faz são vocês. Eu sou puro amor. Se eu vou esperar o diabo voltar a ser meu anjo, nem que para isso leve a eternidade, porque eu sou puro amor, um dia ele vai voltar a ser. Só que não existe diabo. Vocês são o diabo. Vocês fazem o inferno. Vocês não sabem pedir as coisas para mim. Pede hoje, pede amanhã, pede depois. Toda vez que vocês pedem, vocês voltam pro fim da fila. Ai, Deus não me atende. Ué, o código é: faça o pedido a Deus, aguarde o tempo de Deus, tenha a paciência de Jó e eu vou entregar o melhor. Às vezes vocês pedem banana e eu vejo que vocês precisam de maçã. Se eu ver que você não precisa de banana, eu não vou entregar banana, eu vou entregar maçã. Mas vocês não aceitam que Deus sabe o que é melhor para vocês. Vocês parecem crianças de 3 a 7 anos, mimada. Ou faz o que eu quero, Deus, ou eu não quero nada. Igual algumas mulheres aí. Ele desejou maridos maravilhosos, mas se irritaram com ele. Porque é o quê? É homem? Ah, vocês são as poderosas, não precisa de homem para nada. Então vamos matar todos os homens no mundo. Eu quero ver vocês fazerem a construção. Eu quero ver vocês carregarem caminhão de tijolo. Eu quero ver vocês concretarem. Eu quero ver vocês chapiscarem. Tem muitas mulheres fortes que fazem tudo isso que eu estou falando. Mas vocês são minoria. Vocês não tinham que estar fazendo isso. E vocês não tinham também que estar atrás do fogão. Vocês também não tinham que estar lavando louça. Vocês tinham que ser o marido e a mulher. E homossexuais, vocês são deuses na terra, como a humanidade inteira é Deus. Hoje eu ouvi 3 vezes na igreja: ó Senhor Deus, Santíssima Trindade. População do mundo, vocês querem saber o que é a Santíssima Trindade? O Espírito Santo sem Deus não é nada. O Espírito Santo sem Jesus Cristo não é nada. O Espírito Santo sem a fé em Deus não é nada. O Espírito Santo sem a fé em Jesus não é nada. Agora, meus irmãos da humanidade, o Espírito Santo com a fé e o amor de Deus é tudo. O Espírito Santo com a fé e o amor de Jesus é tudo. E eu pergunto a vocês, o que é o Espírito Santo da igreja? Ah, é Deus dividido na Santíssima Trindade. Porcaria nenhuma. Deus não precisa se dividir. Deus é o princípio, é o alfa, é o ômega. E seu amor fez com que seu filho encarnasse na terra para provar o amor de Deus pela humanidade. Eu já devo ter falado isso em outro momento. Jesus não salvou ninguém. Jesus é o caminho. Agora, seres humanos, entendam. Humanidade, sem a fé e o amor de Deus, vocês não são nada. Humanidade, sem a fé e o amor de Jesus, vocês não são nada. Agora, humanidade, com a fé e o amor de Deus, vocês são tudo.
Com a fé e o amor de Jesus Cristo, vocês são tudo. Humanidade, vocês são os espíritos que eu criei. Vocês são corpo, alma e espírito. Para o espiritismo, vocês são corpo, perispírito e espírito. Só é uma sopa de letrinhas. No final das contas, todas as religiões têm o mesmo princípio. Só que eu criei o espírito. A humanidade inteira é espírito. E agora é o checkmate, Igreja Católica. O que é a Santíssima Trindade? É a humanidade, é cada pessoa na Terra. Todas as pessoas na Terra são o Espírito Santo. Igreja Católica, você já se tocou que o Pai, Filho e Espírito Santo, na hora que você fala Espírito Santo, você toca nos dois ombros, você toca no corpo físico 2 vezes? Porque todos na Terra são Espírito Santo. Todos são espíritos e são santos. O que faltou nas Escrituras é até que se prove ao contrário. Todo mundo na Terra é Espírito Santo, até que se prove o contrário. E como é que se prova o contrário? Sendo guloso, sendo pervertido, sendo maldoso, sendo levantando falso testemunho, sendo assassino, sendo ladrão. Só que todos serão perdoados. Todos virarão santo de novo, porque todos nascem com a angelitude, todos nascem como Espírito Santo. Só que dependendo de como crescem, dependendo das escolhas que fazem, há provas que vocês deixam de ser Espírito Santo. Mas a grande maioria da humanidade é Espírito Santo. Nada disso prova o contrário. Rebatam a minha lógica. Espírito Santo sem Deus e Jesus não é nada. Espírito Santo com Deus e Jesus é tudo. Humanidade sem Deus e Jesus não é nada. Humanidade com Deus e Jesus é tudo. Eu não estou falando de religião, estou falando da nova filosofia. E querem o outro código? Eu sou o Pai. Jesus é meu filho. Sabe quando que Jesus Cristo vai virar Deus? Nunca, porque eu sou o princípio, Ele é minha criação. Um pai só deixa de ser pai e responsável pelo filho quando o outro filho vira pai. Aí a responsabilidade do próximo pai. Quando Jesus Cristo vai virar pai? Nunca. Então parem de pedir para Jesus. Se for pedir alguma coisa, peça a Deus, peça a mim. Qual é a obrigação de Deus? Atender aos pedidos de vocês. Ele é o instrumento de vocês na terra. Como é que eu, Deus, vou pedir para vocês servirem se eu na terra não vou servir vocês? O meu instrumento está servindo vocês na terra. E vocês aceitam? Não, vocês quase prenderam o instrumento. Quantas pessoas negaram a Deus 3 vezes? Igual Pedro negou Jesus 3 vezes. Vocês já repararam que o meu instrumento sempre pergunta para todo mundo 3 vezes a mesma coisa? É. Vocês estão negando a Deus, vocês não estão negando mais a Jesus. Vocês estão negando a Deus. Deus pergunta 3 vezes e vocês falam não. É isso que está acontecendo. Os Espíritos Santos estão negando a Deus. Deus está na terra e vocês estão ignorando. Deus está em Pedro Leopoldo e vocês estão ignorando. Deus quis comprar 5 cestas básicas e virou a bagunça santa no supermercado BH. Deus quis dar 333 café da manhã e tomou 3 não na cara. Deus quis pagar 666 almoços e não deu. Deus quis pagar 999 jantas e não deu. Por quê? Porque vocês são ignorantes, vocês são hipócritas, vocês de humildade, vocês não têm nada. Ele está tirando do próprio bolso para tentar melhorar Pedro Leopoldo.
E amanhã ele vai tentar adoçar a noite e o dia de Pedro Leopoldo em plena segunda-feira. Será que os donos do restaurante vão aceitar? Será que ele vai conseguir realizar o desejo para vocês? Será que Pedro Leopoldo vai fazer isso? Chegou no melhor restaurante de Pedro Leopoldo, ele todo sujo, descalço. Ele já deve ter comido umas 5, 6 picanhas aí em Pedro Leopoldo. Mas ele é um nojento, ele é um sugismundo. Mas para pagar a picanha o dinheiro dele vale, né? Agora, para falar a palavra, para entrar na casa do Senhor, para abençoar algumas lojas e vocês fazerem a missão dele, que é animar um pouco o Pedro Leopoldo, aí ele já não é mais o instrumento, né? Vou falar uma coisa para vocês, viu? Vocês são incríveis. Pedro Leopoldo, vocês são incríveis. Mas para todo mundo tem salvação. Para todo mundo vai dar tudo certo. Porque todos serão salvos. Todos. Porque de um jeito ou de outro, quem não for para ficar no planeta, vai para outro planeta. Quem for para ficar no planeta, vai ficar no planeta. Mas, como o irmão Chico fala, Pedro Leopoldo, a igreja me expulsou, as irmãs me expulsaram, mas eu voltei. E esse instrumento aqui já falou com várias pessoas que confirmam que eu estou em Pedro Leopoldo. Ele consegue me deixar incorporar nele e falar com várias pessoas em Pedro Leopoldo. Sim, Chico Xavier está em Pedro Leopoldo. Mas Pedro Leopoldo não aceita a energia do instrumento de Chico Xavier. Existem várias pessoas que confirmam isso. Só que de novo eu falo, não acreditem no verbo, acreditem nas obras. Acreditem no que está sendo feito hoje em Pedro Leopoldo. Hoje é domingo, 31 de maio de 2026. O instrumento Terra adoraria falar com Emílio Surita, do Pânico da Jovem Pan, um dos melhores comunicadores. O instrumento gostaria de falar com Alexandre Garcia, um dos maiores jornalistas. Só que sabe o que é legal? O instrumento não viu ainda, mas várias pessoas já disseram que o instrumento saiu na Rede Globo. Ele não quer sair na Globo. Ele não faz questão nenhuma de sair na Globo. Nunca quis sair na Globo. Mas ele já saiu na Globo. Ele humildemente queria ser entrevistado pelo Emílio Surita. Ele humildemente pede que o Emílio Surita pergunte por que ele tá na Terra, o que ele quer fazer na Terra. Ele vai ser o verbo no Emílio Surita, no Pânico da Jovem Pan. Ele vai amar falar com o Emílio, porque ele admira o Emílio há muitos anos. Mas uma hora ele vai ser convidado a falar com o Emílio, porque uma hora ele vai ficar mais famoso do que qualquer coisa. E aí ele vai ser convidado para falar com o Emílio. E sabe o que é mais legal? Ele vai falar em meu nome na Jovem Pan, que é uma rádio que transmite para o mundo. Ele gostaria de falar de novo com Edir Macedo, mas no meu tempo ele também vai falar com Edir Macedo. Ele vai falar com muitas pessoas importantes no mundo, mas não é no tempo dele, é no meu tempo. E o irmão Chico aqui, ele comprova, ele fala, ele admite. E tem muita gente em Pedro Leopoldo que viu o Chico. Mas o código dele, para ele saber que realmente ele era instrumento, é: alguém tinha que chegar nas costas dele e falar: você é o Chico? E ele ia olhar para a pessoa e falar: não. Mas a pessoa ia responder: mas eu sou Maria. E isso aconteceu em Pedro Leopoldo. Várias pessoas viram ele falando com alguma coisa. Porque o instrumento aqui está falando com o plano espiritual e ele é tão forte que os espíritos, para ele, ficam materializados. E ele ainda não aprendeu a diferenciar.
E ele abraça, ele beija, e algumas pessoas na cidade falam, aquele cara é louco, ele está abraçando nada. É porque vocês ainda não têm a visão que ele tem dos olhos espirituais. No plano físico, ele está cego. A gente ainda vai curar ele, mas não no tempo dele, no nosso tempo, tempo de Deus. O tempo que eu decidi junto com Jesus Cristo, o irmão mais velho dele. Mas ele confia tanto em Deus que mesmo cego ele dirige o carro. Porque na realidade quem dirige são os arcanjos que cuidam do carro. E para alguns que queriam machucar o instrumento, nem na terra vocês estão mais, né? E eu, se fosse vocês, não tentaria de novo machucar o instrumento. Porque da próxima vez eu não vou ser piedoso. Eu já avisei a primeira, estou avisando a segunda, e espero de novo que não precise da terceira. Um já foi, quantos mais vão precisar ir? Acabou o tempo dos mansos e pacíficos. Agora é a guerra com os generais da paz. Nós não viemos trazer a guerra, nós viemos trazer a paz, a humildade, a honestidade, a verdade. Só que sabe qual é o maior problema da verdade? A verdade dói, a verdade machuca, a verdade afasta, porque a verdade sempre será verdade, mesmo vestido de mentira. E uma mentira vestida de verdade, repetida 1000 vezes, jamais será verdade. Vocês podem continuar mentindo, vocês podem continuar enganando o coração de vocês, vocês podem tudo, eu dei o livre-arbítrio para vocês. Só que aguentem as consequências. Um dia, Pedro Leopoldo, o instrumento vai embora. E vocês não vão entender, nossa, o que está acontecendo? Em Pedro Leopoldo estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Eu estava aí, meu instrumento estava aí, nós estávamos aí por vocês. Vocês já repararam que em vários lugares de muita negatividade, o meu instrumento foi. Em vários lugares que vocês enchiam a cara, saíam daí fadigados, cansados, com fome. De repente vocês comiam uma coxinha e sentiam uma leveza, um alívio no corpo. O meu instrumento também curou algumas pessoas. Só que como ele e Jesus diziam, não fui eu que curei, eu só fui instrumento. Quem te curou foi a sua fé em Deus que te curou. Ele só foi um simples instrumento. Não é mesmo, Núbia? Não é mesmo, Valéria? Não é mesmo, pessoa misteriosa? Beatriz, você confirma que ele falou com o Chico. José Raimundo, você confirma que ele falou com o Chico. E acabou os 33 minutos de vocês. Ou glória a Deus, ou glória a mim, ou glória à humanidade.